Olá, boa noite. Refazendo o vídeo por causa da minha internet aqui que deu uma pane. Coloquei agora, tirei do Wi-Fi, coloquei na outra internet e vamos ver se eu chego ao final. E hoje estamos falando sobre a ressurreição de Cristo. Durante essa semana inteira nós falamos sobre é, sobre os últimos dias de Jesus, cada dia do que ele fez, onde ele esteve, com quem ele esteve, e não seria diferente falar do domingo. Após o sábado, Jesus descansou no sepulcro. No domingo, diz que logo nas primeiras horas, o anjo poderoso desceu do céu. Ele desceu com todo o poder e ele rolou aquela pedra enorme. E ali tinha anjos do mal guardando aquele sepulcro e uma guarnição do exército romano, de uma tropa de elite, ali guardando o sepulcro para ninguém roubar aquele corpo. E quando o anjo removeu a pedra, Jesus saiu vivo dali e ele ressuscitou. Não foi o anjo que o ressuscitou, ele mesmo ressuscitou e saiu dali. E em João capítulo 20, verso 1, você me acompanha aí, há um detalhe. Em João 1, desculpa, eu estava olhando, estou refazendo aqui o vídeo, mas tem um detalhe muito interessante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Verso 2: Então ela correu e foi ter com Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio escritor João, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Verso 3: Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Verso 4: Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, uma coisa muito importante. Quando eles foram ao sepulcro, João e Pedro corriam juntos, mas João chegou primeiro, mas não entrou. Ele olhou de longe e viu os lençóis, os lençóis bagunçados. Ele viu os lençóis ali, jogado no chão, mas não entrou, mas não viu o corpo de Jesus. Às vezes a nossa vida é como aquele momento. Nós olhamos a nossa vida bagunçada, olhamos essa pandemia, o mundo com os lençóis tudo bagunçado. Olhamos o desemprego, a enfermidade, a depressão, a angústia e tudo bagunçado. E nós não enxergamos Jesus na situação. Dificilmente hoje alguma pessoa enxerga a presença de Deus na circunstância em que o mundo se encontra. Onde está Deus? Muitos se perguntam. Só olha a bagunça, só olha os lençóis jogados e não se vê a manifestação do sobrenatural de Deus neste mundo. Olhamos os índices. Na Itália, mais de 100 médicos morreram enfrentando a pandemia. No Brasil, tem um alto número, 7 médicos já morreram. E nós perguntamos: onde está Deus? Tudo bagunçado. No versículo 6 há uma resposta que eu coloquei. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. Olha só, ele viu os panos, os lençóis todos bagunçados. Aqui está um exemplo, todo bagunçado, os lençóis. O pano estava todos jogados e ele não viu Jesus. Então, quando a nossa vida parece um desastre, nós não enxergamos Jesus. Onde está Deus nos momentos terríveis?
Naquele momento que eles perderam o seu líder, perderam a Cristo, eles não enxergaram Deus. Eles viram os lençóis todos bagunçados. Eles viram os panos todos bagunçados. E o sepulcro vazio. Então nós olhamos na nossa vida em dados momentos de infortúnio, de luto, não enxergamos Deus. Só olhamos o abandono, a bagunça, as tragédias, as enfermidades, a depressão, as doenças psicossomáticas. No versículo 7 tem a resposta: e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Tinha algo diferente. Os lençóis jogados ao chão, mas o que estava sobre a cabeça de Jesus, vou usar isso como exemplo, ele estava dobradinho, ele estava arrumado e colocado, não jogado, em um lugar à parte. Então, aquele lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobradinho, colocado no lugar à parte. Aí eles sentiram que Jesus ressuscitou. Eles reconheceram que aquele pano dobrado, eles reconheceram que aquele pano organizado tinha as mãos do Criador do universo. Eles viram ali, naquele pano dobrado, eles viram ali o cuidado de Cristo daquele momento. Eles viram que não foram anjos, não foram pessoas que dobraram aquele pano, foi Jesus. E quando eles observaram esse pano, se olhar que estava no lugar à parte, no verso 8, diz assim: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Quando eles olharam que um pano dobrado, um planinho arrumadinho, colocado no lugar à parte, eles acreditaram que Jesus ressuscitou. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Nós acreditamos que quando Jesus ele foi sepultado, eles enfaixavam assim como Lázaro, que teve que, como uma múmia, mumificavam praticamente com lençóis. E ali quando Jesus ressuscitou, os anjos ao auxiliar naquele afã, arrancaram aqueles lençóis e deixaram no chão. Mas o lenço sobre a cabeça, o próprio Jesus pôs a mão e dobrou e colocou no canto à parte. Quando a nossa vida está uma bagunça, os lençóis estão jogados, tudo está perdido, o nosso Deus, ele põe a mão, ele dobra, ele conserta, ele arruma, ele coloca no lugar devido. E ali Jesus, quando ele dobrou aquele paninho, ele fez aquela arrumação, ele consertou o problema da humanidade do pecado. Ele consertou o problema da morte. Ele consertou tudo que estava perdido. Ele resgatou o planeta. Ele resgatou todos os habitantes, desde Adão e Eva até a nós hoje. Então, quando você estiver perdido, não enxergar Jesus na situação, olha num cantinho e vai ver a mão dele dobrando, arrumando, consertando aquilo que nós estragamos. E finalizando aqui, quando eles então também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro viu e creu. Quando nós